Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, só para lembrar, é importante que vocês já tenham um lugar de estudos adequado, tá bom? Então tem que ser um lugar silencioso, né, para vocês se concentrarem melhor. E também o material didático, né, é importante que vocês já tenham ele perto de vocês, né? Inclusive o caderno, né? Durante a aula vocês têm que fazer essas anotações de vocês, ok? Enfim, a aula de hoje, gente, de português, é na verdade uma revisão, tá? É uma aula de revisão, né? Eu não vou trazer aqui todos os assuntos aprofundados como a gente estudou, porque vocês podem ter acesso a eles, né? No canal da escola, né? Vocês podem rever aula por aula, enfim, para se aprofundar melhor, tá? Aqui vai ser só uma aula de revisão, né? Eu vou só pontuar algumas coisas, né? As coisas mais importantes, e aí é interessante que você perceba onde é que você tem mais dificuldade, né? Para que depois você vá assistir a aula, né? Daquele assunto específico para você se aprofundar mais, ok? Enfim, então nessa forma de revisar ali, né, é um conteúdo que a gente estudou lá no comecinho, né, talvez vocês nem lembrem mais, mas a gente tinha estudado as figuras de pensamento, né, enfim, e aí figura de pensamento é um tipo de figura de linguagem, tá bom? Só para lembrar, né? Figura de linguagem é uma forma de eu expressar, né? Eu utilizar as palavras para me expressar de forma diferente, né? E aí no começo do ano, né, a gente ia estudar as figuras de som, não é? E agora a gente vai começar as figuras de pensamento. E aí, 4 figuras de pensamento, né, pra gente conhecer agora, tá bom? Depois a gente conhece as outras, tá? E aí, por enquanto, né, seria a antítese, eufemismo, hipérbole e a ironia, ok? E aí eu trouxe um exemplo aqui de cada uma dessas figuras de pensamento para a gente conseguir só relembrar logo na prática, né? Então, ó, um exemplo de antítese, né? Entre a saúde e a doença, sua juventude foi passando. Então, onde exatamente seria essa antítese aqui? Seria isso entre a saúde e a doença, né? Então, aqui eu tenho o quê? Ideias opostas, né? Saúde e doença. Não necessariamente, assim, não completamente opostas, né? Enfim, mas são ideias que geralmente são opostas, né? O que acontece? A antítese é quando eu vou utilizar palavras de campos semânticos diferentes, né? Ou seja, um sentido inverso e expressá-las juntas, né? Enfim, justamente para causar esse dualismo, tá? Foi o que aconteceu aqui, né? Entre a saúde e a doença, sua juventude foi passando. Eu que realmente quis dar essa ideia de alternância, né, entre os dois lados, tá bom? E aí tem um exemplo peculiar de antítese, também chama de paradoxo, tá bom? Que é quando eu tenho uma antítese muito extrema, tá? Vamos colocar assim, né? Minha filha vive sonhando acordada. Então percebam, sonhando acordada. Como é que a pessoa está sonhando acordada, né? Então é uma figura de pensamento que eu estou pegando ideias completamente opostas e estou dizendo que uma ideia oposta é a outra, né? Eu estou dizendo que ela está sonhando acordada, o que tecnicamente não faz sentido, né? Enfim, mas é justamente esse efeito que quer causar, né? Enfim, então são ideias completamente opostas, né? A antítese é só quando eu for pegar essas ideias, né? Enfim, colocá-las no mesmo contexto. O paradoxo é quando eu vou literalmente querer fazer essa fusão entre duas coisas completamente distintas, ok? Enfim, e aí eu tenho um exemplo de eufemismo, né? O que seria eufemismo? Só para lembrar. Eufemismo é quando eu tento abrandar alguma coisa, né? Eu tento tornar mais ameno. Então, vamos ver, né? Após longos meses doentes na cama, meu avô pôde enfim descansar. Então a gente percebe que onde seria esse eufemismo? Seria nisso, né? Pôde enfim descansar. É a forma que a pessoa encontrou para dizer que o avô dela faleceu, né? Que o avô dela morreu, enfim. Então, ela usou palavras que amenizassem isso, né? Amenizassem essa sentença, que ela considerou muito forte no caso, né? Meu avô morreu, meu avô faleceu. Então, meu avô pôde, enfim, descansar. Disse a mesma coisa, só que de uma forma mais branda, mais leve, com menos impacto, ok? E aí eu tenho a hipérbole, né? Que é justamente o oposto da família, porque não necessariamente o oposto, mas tem a mesma ideia, só que no outro sentido. Por exemplo, vamos almoçar agora, porque eu estou morrendo de fome. Então aqui eu também eu vou usar palavras diferentes para falar a mesma coisa. Só que aqui não é para amenizar, é o contrário, né? Eu quero enfatizar o máximo que eu puder, né? Então, por exemplo, onde seria essa hipérbole? Seria nessa expressão, né? Estou morrendo de fome. Quer dizer que a pessoa está morrendo mesmo? Não, né? Mas ela fala isso, morrendo de fome, que é para chamar mais atenção, para ser mais enfático, ok? Então seria para enfatizar. Então a hipérbole é isso, quando a gente vai ter um exagero para enfatizar algo. E aí eu tenho a ironia, né? Não é nem tão difícil não de perceber. Que lindo serviço você fez, agora limpe tudo imediatamente. Então o que a gente tem na ironia? A ironia é um pouquinho mais
não pode dizer assim, ela não tem uma estrutura definida, né, como as outras, não é botar o olho e perceber, né, às vezes vai precisar de um contexto, então a gente vai precisar ler um pouquinho mais no caso, né. Então, por exemplo, aqui, ó, é necessário que a gente lesse essas duas frases, não, que no serviço você fez, agora lembre tudo imediatamente, para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor, né. Só pela primeira frase, a gente poderia até pensar, talvez a ironia, mas a gente não teria certeza. Então a ironia ela também vai estar muito vinculada ao contexto. Às vezes ela acontece de uma forma bem nítida, bem assim na cara, e outras vezes não, ela vai depender do contexto, ela vai estar mais diluída, por exemplo, né? Se você lê uma história, por exemplo, talvez ela contenha algum teor irônico, só que essa ironia não vai estar tão perceptível assim, tá bom? Enfim. E aí, né, só para a gente relembrar as orações, né, gente, as orações subordinadas, tá? Foi o que a gente estava estudando até agora. Então, só para lembrar, né, o que seria uma oração. Oração é uma frase que vai ter um verbo, né? Ela pode ou não ter um sentido completo, né? Enfim, se ela tiver um sentido completo, quer dizer que ela não vai precisar de mais ninguém, né? Se ela tiver um sentido incompleto, provavelmente ela vai estar com outra oração ali, né? E aí vem essa ideia de orações subordinadas, tá? A gente já estudou as orações coordenadas, né? E, enfim, as coordenadas são relações de independência entre as orações. Aqui é o contrário, orações subordinadas. Então, são orações que elas vão ter uma relação de dependência uma com a outra, tá bom? Enfim, então, para eu saber se é oração, eu tenho que saber se tem um verbo. Beleza, tem verbo a oração. Ok, será que essas orações aqui estão tendo uma relação de dependência uma com a outra? Será que uma tem a função de completar a outra? Enfim, se tiver, são orações subordinadas, tá bom? Vai ter lá a oração principal e a oração subordinada a essa principal. Ela vai ter só a função de completar a principal. E aí eu tenho 3 tipos de orações subordinadas, né? Vocês lembram? Eu tenho as substantivas, eu tenho as adverbiais e eu tenho as adjetivas, tá bom? E o nome já está falando tudo, né? Por quê? Porque elas vão se comportar como se fossem essas classes gramaticais dentro de uma oração, né? Então, por exemplo, as substantivas elas vão se comportar como se fosse um substantivo, né? E como é que um substantivo pode se comportar dentro de uma oração, de um período simples mesmo, tá bom? Que só tem um verbo, né? Como é que ele pode se comportar, né? Ele pode ter funções sintáticas, na verdade. É a função que ele vai ter ali, né? O que ele está fazendo na vida dele, né? Seriam as funções sintáticas. E aí ele pode ter 6 funções sintáticas, né? Esse substantivo, tá bom? E seguindo essa lógica, a oração subordinada substantiva também pode ter 6 funções sintáticas, vamos pensar assim, né? E quais seriam essas funções? Função de sujeito, né? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito ou aposto, né? Essas são as funções que um substantivo, geralmente, ele pode ter numa oração qualquer, ok? E aí aqui é a mesma coisa, né? A oração subordinada substantiva é basicamente o que é que essa oração ela está sendo para a oração principal. Será que ela está sendo o sujeito? Se ela estiver funcionando como se fosse o sujeito, eu vou dizer que ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Se ela estiver funcionando como objeto direto, vou dizer que ela é objetiva direta. Se for um objeto indireto, objetiva indireta. Complemento nominal, completiva nominal. Predicativo do sujeito, só a predicativa mesmo, tá bom? Pensa predicativa do sujeito não. A predicativa dá certo. Se for um aposto, a positiva, tá bom? Então, o nome dessa classificação vai seguir basicamente a lógica, né, do substantivo, das funções sintáticas, tá bom? Então, são essas 6 mesmo. E aí, uma dica da substantiva é que você pode substituir pela expressão isso, né? Para facilitar, né? Porque às vezes você substitui, às vezes você não consegue ver, mas você substitui a oração inteira subordinada pela palavra isso, e aí você consegue identificar qual é a função que essa palavra isso está tendo em relação a essa outra oração, tá bom? E aí você vai pensar, esse isso é como se fosse o complemento nominal dessa palavra. Então quer dizer que a oração inteira é a oração subordinada, substantiva, completiva nominal, entendeu? Ajuda você na hora, né? Enfim, eu acho que está tendo uma função de aposto, então quer dizer que a oração é apositiva, tá bom? Enfim, né? E aí a gente tem as adverbiais, né? As adverbiais, só pra gente lembrar, o nome tá falando tudo, né? Ela vai ter uma função ali do advérbio. E qual é a função que o advérbio pode ter dentro de uma oração, né?
O advérbio, ele vai expressar sentidos diferentes, né? Sentidos semânticos diferentes. Quais seriam esses sentidos? De causa, consequência, né? Só acompanhar aqui, né? Causa, consequência, conformidade, concessão, condição, comparação, proporção, finalidade e tempo, tá bom? Essas são as atribuições, tá? Que a gente dá para um advérbio dentro de uma oração, né? Que ele seria o adjunto adverbial. Só que aqui a gente está trabalhando com orações subordinadas, né? O período composto. Eu estou envolvendo ali mais de uma oração. Vou ter minha oração principal e vou ter a subordinada. A subordinada a essa principal, ela pode dar um sentido diferente para essa oração principal. Qual é o sentido? Aí vai depender, né? Para você reconhecer a adverbial, é mais fácil você acompanhar a conjunção que está acompanhando ela, tá? Vai ter uma conjunção subordinada, né, adverbial, que ela vai representar exatamente o sentido que essa oração está passando, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver o se no meio, né? Se eu fizesse isso, eu conseguiria tal coisa, por exemplo, né? Essa conjunção se, ela está me dando uma ideia de quê? De condição, né? Então, provavelmente, quer dizer que é o quê? É só você encontrar aqui, condicional. Então, quer dizer que é uma oração subordinada adverbial condicional, tá bom? Talvez foi um pouquinho confuso, mas se você pegar a prática, né, vai dar certo, ok? Então, é só vocês acompanharem a conjunção, o sentido que a conjunção está passando e nomear, é só isso. Será que essa conjunção está dando a ideia de finalidade? Se tiver, quer dizer que a oração é subordinada, adverbial, final, ok? É só acompanhar aqui, tá? Enfim, e aí, né, para a gente concluir, a gente tem as adjetivas, né? As adjetivas também, não está falando, elas vão se comportar como se fosse um adjetivo. E o que um adjetivo pode fazer numa oração? O que um adjetivo faz? Um adjetivo é uma palavra que vai caracterizar alguma coisa, né? Vai falar um pouco sobre alguma coisa, na verdade. Então, as adjetivas, na verdade, só tem dois tipos, né? As restritivas e as explicativas. Então, são orações e quando a gente para pensar sobre elas, a gente percebe que essas orações estão caracterizando alguma coisa da oração principal, né? Elas estão contando alguma característica dessa oração principal, tá? Então, elas estão funcionando como se fosse realmente um adjetivo da oração principal, né? Mais precisamente um adjunto adnominal, né? Mas, enfim, não é importante saber desse detalhe. O detalhe que você tem que saber só tem dois tipos. E é a mais fácil de reconhecer. Por quê? Uma delas está restringindo o pensamento, está delimitando o pensamento, por isso que o nome é restritiva. E a outra está explicando, ou seja, está aumentando esse pensamento, concorda? Se eu estou explicando, eu estou falando um pouquinho mais. Se eu estou restringindo, eu estou falando um pouco menos, na verdade. E como é que eu vou saber isso da forma mais fácil possível? A restritiva, ela não tem vírgula, simplesmente, não tem. E a explicativa vai ter vírgula, olha que simples, ela vai ter essa vírgula, por quê? Porque quando eu dou essa pausa na leitura, quando tiver essa quebra, por conta da vírgula, né, eu vou conseguir ler a explicação e depois eu volto para a oração principal, tá bom? Então é a forma mais simples de identificar as adjetivas, né, ok? E aí, já como eu já falei de pontuação mesmo, né, eu ia falar da pontuação precisamente para todas essas orações subordinadas, tá bom? Só que aí, antes disso, a gente só tem que voltar um pouquinho aqui. Por quê? Porque eu tenho as orações desenvolvidas e as reduzidas. Então, as desenvolvidas, ok, né? Quando vai estar lá todinha, completinha, bem bonitinha, beleza. As reduzidas não está falando. Eu achei uma forma de reduzir essas orações. Como é que eu fiz isso? Eu peguei os verbos e eu transformei eles nas formas nominais dos verbos. Calma, talvez você não tenha entendido nada, né? Toda oração subordinada, gente, elas vão ser acompanhadas por alguns conectivos, tá bom? Ou serão conjunções, ou serão pronomes. No caso, se for oração substantiva, são conjunções integrantes. Por que integrantes? Porque ela só tem a função de integrar, só tem a função de ligar. Ela não tem nenhum valor semântico, só tem essa função. E seria o que e o se, né? Então, essas duas conjunções, elas só têm o papel ali de ligar, tá bom? Ok, elas vão acompanhar todas as substantivas. E aí eu tenho as adverbiais, né? As adverbiais, elas vão ser ligadas, né, pelas conjunções subordinadas, só que essas conjunções são adverbiais, ou seja, elas vão dar um valor de um advérbio, que é o que a gente estava falando aqui, né? Então, são conjunções que vão acompanhar o sentido
que eu quero passar, né? Final, de finalidade, enfim, concessiva, de concessão, tá bom? Enfim, a ideia seria basicamente essa. E as adjetivas também vão ter conectivos, tá bom? Principalmente pronomes, né? Mais precisamente o pronome que, né? Mas pode ser que tenha o a qual, as quais, os quais também, tá bom? Mas o que mais aparece é o pronome que, tá bom? Enfim, então todas elas precisam de um conectivo. Já que eu tô falando de orações diferentes, eu preciso de alguma coisa para ligá-las, ok? Enfim, então tem conectivo naturalmente, tá? E aí as reduzidas é justamente isso, né? Eu vou pegar esse conectivo, vou tirar da frase. E aí, vai ficar solta a oração? Não, o que eu vou fazer? Vou pegar esse verbo e eu vou transformá-lo numa forma nominal do verbo. Como assim forma nominal? Tem 3 tipos de formas nominais. Infinitivo, quando termina em AR, ou ER, ou IR. Cantar, fazer, sorrir, por exemplo, são formas nominais no infinitivo. Eu tenho a forma nominal no gerúndio e no particípio. Gerúndio, quando termina em ando, indo, por exemplo, né? Chorando, sorrindo, tá? E o particípio quando termina em ado, ido. Por exemplo, chorado, andado, cantado, ok? Enfim, claro, esses são os regulares, né? Ainda tem os particípios irregulares, como por exemplo, eleito, feito, impresso, por exemplo, tá? Mas enfim, então essas são as formas nominais. Então eu vou fazer isso, eu vou olhar para uma oração desenvolvida, vou tirar esse conectivo e eu vou pegar esse verbo e colocar em uma das formas nominais. Então eu trouxe aqui só alguns exemplos para a gente ver como seria, tá? A professora disse que estava preocupada com os alunos. Então, ó, perceba que eu destaquei, que estava, tá? Então aqui eu tenho um conectivo, né, o que, e eu tenho esse estava, tá bom? Então esse conectivo que seria o exemplo da conjunção integrante que eu falei, tá? Porque aqui, ó, é uma conjunção que só tem a função de ligar, não tem nenhum valor semântico, ok? Então percebam o que aconteceu aqui, ó. A professora disse estar preocupada com os alunos. Falei a mesma coisa e acabei que eu reduzi um pouquinho, né? Ó, tinha 2 palavras e agora só tem uma, só tem o estar. Então foi que eu fiz o conectivo, eu tirei o conectivo. Então, como eu tirei, para não ficar estranho, eu preciso colocar esse verbo numa forma nominal. E aqui eu coloquei no infinitivo, tá bom? Então estava que estava, virou estar, ok? Enfim, e aí quando eu for nomear essa oração, no final eu tenho que colocar reduzida de, aí colocar a forma nominal. No caso, infinitivo. Então ficaria como? Ficaria essa aqui no caso, né? Oração subordinada, substantiva, né? Porque é uma substantiva, objetiva direta, né? Seria a classificação dela normal, tá? É a mesma da desenvolvida. Só que aí, quando eu coloquei na forma reduzida, eu tenho que colocar, né? Reduzida de infinitivo, tá bom? Enfim, e aí o exemplo abaixo. Assim que entrou na sala, a professora cumprimentou a todos. Aqui do mesmo jeito, né? Ó, esse que entrou, né? Eu vou pegá-los, né? Vou fazer uma mudança. Vou pegar o conectivo, vou esquecer o conectivo, né? Enfim, e esse verbo eu vou colocar numa forma nominal. Essa aqui em questão seria o gerúndio, tá bom? Um exemplo do gerúndio aplicado aqui, tá? Assim que entrou na sala, a professora cumprimentou a todos. Entrando na sala, a professora cumprimentou a todos. É a mesma coisa, né? Só que aí eu mudei o verbo, né? Coloquei na forma nominal. E eu dei um fim no conectivo, no caso, né? Ok? E aí, uma coisa interessante, né? É que eu vou colocar, né? Reduzida de gerúndio, né? E aí, se vocês olharem o exemplo abaixo, também é uma oração adverbial temporal, né? Ó. Tanto a do meio quanto a de baixo são exemplos de orações adverbiais temporais, né? Aí, para vocês verem que o mesmo tipo de oração, eles podem ter variações na forma nominal, tá bom? Então, essa do meio seria um exemplo de uma oração adverbial temporal reduzida de gerúndio e abaixo seria um exemplo de reduzida de particípio, tá bom? Então, vamos ver como ficaria esse particípio. Assim que terminou a reunião, os funcionários foram convocados, né? Seria a mesma coisa de eu falar terminada a reunião, os funcionários foram convocados. É a mesma coisa, né? Só reduzir um pouquinho, né? Dei um fim ali no conectivo e peguei esse verbo e transformei na forma nominal. Aqui no caso, particípio, tá bom? Enfim, e aí, né, só pra gente concluir as orações, né? Falando um pouquinho da pontuação, né? Que eu já tinha começado a falar. Então, pra vocês lembrarem, pontuação, o que é que eu faço? Tem 3 tipos de orações, né? Adjetiva, substantiva, adverbial, beleza.
Adjetiva, é só lembrar disso. Explicativa tem que ter a vírgula, obrigatoriamente, porque eu estou explicando alguma coisa. Para eu explicar alguma coisa, eu tenho que dar uma pausa para eu poder explicar. E a melhor forma de fazer isso é com vírgula, tá bom? Então, se você identificar que é uma oração adjetiva e tem vírgula, você já sabe que é explicativa. E se você identificar que é explicativa, você já sabe que tem que ter vírgula, tá bom? Enfim, e, consequentemente, a restritiva não tem vírgula, tá? Não tem vírgula, nunca tem. Beleza? E aí eu tenho uma substantiva e adverbial, o que eu faço, né? Substantiva nunca terá a vírgula atrapalhando, nunca vai ter, tá bom? A não ser que seja uma apositiva. Por quê? Porque a apositiva é um aposto, né? E o aposto, obrigatoriamente, ele tem que estar separado ali no resto da oração. Então, basicamente, como é que ficaria, né? Esse aposto, essa oração apositiva, ela tem que ter uma pontuação. Na maior parte das vezes ela vai aparecer em forma de 2 pontos, mas pode ser que apareça em vírgula também, tá bom? Se não for apositiva, por qualquer uma das outras 5 funções, né, das outras 5 orações, não terá a vírgula, tá bom? Não pode ter essa vírgula no meio, tá? Ok? Enfim, e aí temos as adverbiais, né, que também é bem simples, é só lembrar, se for na ordem direta, eu não preciso colocar vírgula, só se eu quiser enfatizar alguma coisa. E o que é ordem direta? É quando eu tenho primeiro a oração principal e depois a oração subordinada. Só que se for na ordem inversa, ou seja, primeiro essa oração subordinada, depois a oração principal, aí obrigatoriamente eu vou ter que colocar essa vírgula, tá bom? Bem simples, né? De maneira geral é só isso, vocês lembrarem disso, tá certo, tá? E aí, só falando um pouquinho mesmo sobre a concordância, né, que é o último assunto que a gente estudou, então, né, não tá tão complicado, eu imagino, né. E só falando um pouco sobre essa concordância, né, o nome já tá falando tudo, gente. Concordância, tem que concordar, né, ou seja, uma coisa tem que fazer sentido com a outra. Concordância verbal é quando eu tô falando do verbo, né, em relação ao número que ele tem, né, como assim número? Número seria singular ou plural, tá bom? Pessoa, né, como assim pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, tá bom? E também eu vou aliar isso, né? Então, por exemplo, se eu estou falando primeira pessoa do singular, é o eu, né? Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá bom? É importante vocês terem isso na cabeça, tá? E aí esse verbo, ele tem que concordar com esse sujeito, tá bom? Bem simples, né? Se tiver no plural, tem que ter no plural, né? Se tiver no singular, tem que estar no singular, tá bom? Se tiver na segunda pessoa, tem que estar na segunda pessoa. Se tiver na terceira, tem que estar na terceira. É só isso, tá bom? Na prática é só isso, né? A regra geral, claro, né? Às vezes tem alguns casos especiais, mas aí você pode assistir a aula de novo, tá bom? Enfim, e a concordância nominal também é a mesma coisa, né? A diferença aqui é que eu vou concordar também em gênero, ou seja, tá no masculino, coloco no masculino, tá no feminino, coloco no feminino, tá bom? Basicamente é isso, né? E eu vou colocar aqui exatamente, eu vou colocar os nomes em relação ao substantivo. Como assim? Eu vou ter que mudar o adjetivo, o artigo, o pronome adjetivo, se tiver, o numeral adjetivo, se tiver, tá bom? Todos eles tendo que concordar com o substantivo que eu coloquei. Você tem que ter em mente uma coisa, o substantivo é o mais importante, tá bom? O resto está acompanhando ali o substantivo. Então, por exemplo, se eu falar assim, cachorro. Cachorro é um substantivo que está no singular e no masculino. Então, se eu for colocar qualquer coisa ali, tem que estar no masculino e no singular. Então, por exemplo, eu quero colocar um cachorro pequeno. Tem que ser pequeno, está no masculino e singular. Eu não posso falar cachorro pequenos. Não, porque não está no singular. Ou cachorro pequena. Não, porque ele não está no masculino. Entendeu? Basicamente a ideia é isso, tá? Enfim. Espero que vocês tenham entendido, né? Se ficou um pouco confuso, você pode ver de novo a aula, você pode assistir as outras aulas, né? Para complementar, né? Para vocês aprofundar onde tiver mais dificuldade, tá bom? E é isso. Acesse o site da escola para vocês se informarem e a agenda digital também, tá bom? E até a próxima aula.